Meu convidado hoje aqui no Jornal 96 é o vice-governador eleito Antenor Roberto. Bom dia, Antenor. Bom dia, Diógenes, Dantas, equipe e audiência aqui da 96. Você foi um dos escolhidos por Fátima, governadora eleita, para participar diretamente da transição de governo, ao lado dela, que vai ser a coordenadora do trabalho, e do suplente senador Jean Paul Prats e o economista Raimundo Alves. São os principais nomes dessa transição. Qual é a orientação da governadora eleita, Antenor? Ontem nós tivemos a audiência com o governador, Robson Faria, em que Fátima convidou os 20 membros da comissão designada por ela para a transição, e o objetivo e a orientação dela é fazer um trabalho minucioso, tendo em vista que o discurso do governador Robson e a prática até então feita a partir das instruções dadas à chefe do Gabinete Civil é de fazer uma transição com grande transparência. E nessa perspectiva, a orientação de Fátima é nós fazermos um trabalho que tenha os detalhes necessários para que ela tenha as informações que permitam o lançamento das primeiras metas de governo, então logo após, e também a descrição necessária, porque se trata de, apesar de toda a matéria ser de natureza pública, mas é preciso que a equipe de transição tenha a descrição necessária de entender que ela é uma comissão de apoio à governadora eleita. Portanto, quando Fátima chama para ela a coordenação, é para que ela seja porta-voz dessas conclusões que venham a ser produzidas. Então, na minha opinião, por exemplo, é não produzir muito ruído, muito barulho, essa visão de muita catástrofe, porque já tem essas matérias sendo veiculadas pela imprensa no tocante ao atual governo. Hoje mesmo a gente comentava aqui uma das manchetes que você me mostrava de um dos jornais locais. Tribuna do Norte aqui, RN gasta 86% da receita com a folha dos servidores, diz o Tesouro Nacional. Então, esse trabalho da comissão tem que ser tratado, ele não é uma comissão política, é uma comissão de técnicos que tem que ter essa capacidade de receber dados, informações, catalogar, num processo de troca, dentro de um sistema, inclusive, eletrônico, informatizado, que é o SEI, que é o Sistema Oficial do Estado. E Fátima é a porta-voz dessa comissão exatamente para evitar que haja vazamentos dessas informações ou desconexão entre uma informação e outra. Ou seja, ninguém está autorizado a prestar informações sobre os dados que vão ser coletados, a não ser a governadora eleita. Exatamente, porque, veja bem, há um governo cessante e ele tem o direito e a legitimidade de governar até o último dia. Então, a formatação, o enfoque ou a conclusão sobre os números, essa demanda diária que se tem sobre o calendário de pagamento, isso pertence ao governo cessante. E é evidentemente que uma comissão que está recebendo e trabalhando com números de um governo cessante tem que ter essa exata noção de que não é uma comissão de conteúdo ou divulgação de conteúdo político, de interpretação política sobre esses dados. São 20 membros da comissão de transição, escolhido pela governadora eleita. Esses técnicos, essas pessoas estão divididas em áreas? Quais são as áreas? Exatamente. No primeiro momento, a concepção foi de 3 campos: o fiscal e orçamentário, políticas públicas, e o terceiro, planejamento e desenvolvimento. Hoje nós já vamos ter a primeira reunião desses 3 campos. Aliás, 2 vão conseguir já realizar a reunião outra. E a partir dessa reunião, por exemplo, políticas públicas, que ficou a cargo nosso coordenar. Aí nós vamos começar a fragmentação, educação, saúde e assim sucessivamente com relação às demais secretarias e órgãos especializados que tratam dessas políticas públicas. Jean Paul Prats vai coordenar a parte do planejamento e desenvolvimento. E Aldemir vai coordenar a parte de orçamento e finanças. E claro, num trabalho... Raimundo Alves vai ficar com qual? Raimundo faz a coordenação, junto com Jean Paul Prats, a coordenação geral, mas ele não ficou assim com nenhum grupo específico. Ele vai ser, digamos, um porta-voz de Fátima, já que ela também não vai poder se dedicar exclusivamente à comissão de transição. E Aldemir Freire, que é do IBGE, vai trabalhar essa parte de orçamento e finanças, e também tendo uma linha auxiliar hoje com o Mineiro, porque num gesto também muito importante, a Assembleia Legislativa, reconhecendo que é do atual governo o projeto de lei orçamentária, mas teve um gesto de chamar Mineiro na condição de relator para que exatamente
Fátima, governadora eleita, pudesse se aproximar mais e melhor da concepção orçamentária e financeira, de forma a evitar, digamos, um desencontro entre essa peça orçamentária e os dados que vão chegar pela Comissão de Transição. Então, vai ter um trabalho de interseção bastante interessante também, vai ser feito pelo planejamento financeiro da liderança de Aldemir Freire e com interlocução direta com o mineiro que está sendo relator do orçamento na Assembleia. Antônio Roberto, vice-governador eleito do Rio Grande do Norte. O governo é amplo, ele tem atuação em diversas áreas, elencar prioridades fica até difícil, mas eu lhe pergunto, há uma orientação da governadora eleita Fátima Bezerra de se preocupar com áreas específicas em termos de prioridade? Ela disse isso durante as entrevistas e sabatinas, que o ajuste fiscal na ordem do dia. É na ordem do dia, não tem como, porque é um assunto que hoje está na responsabilidade do Poder Executivo, mas envolve os demais poderes. E mesmo com o setor produtivo e das sabatinas que Fátima teve na FIERN, por exemplo, no SEBRAE, esses setores estão muito conscientes de que o Poder Executivo, enormemente sacrificado hoje, considerando a sua capacidade de receitas e obrigações, precisa contar com a solidariedade dos demais poderes para que possa existir realmente um equilíbrio nas contas públicas. Então, vai ser um momento novo também na sociedade, porque um tema antes muito restrito a poucos, às vezes uma discussão muito restrita ao parlamento e ao próprio governador ou governadora, como vai ser o caso agora de Fátima, já transcende. Os servidores, devido ao sucessivo atraso de pagamento, já conseguem entrar nesse debate que envolve o orçamento dos demais poderes, a necessidade de que é um momento de crise, é um momento em que não existe abundância de recursos, muito pelo contrário. Então, não vai ser mais possível conviver num modelo que apenas o Poder Executivo fica inviabilizado. Cuida do caixa único e das maiores obrigações, né? Exatamente, e ainda vem dentro dessa soberania do voto. Fátima foi eleita com mais de 1 milhão de votos. E essa governadora, para fazer a gestão, ela tem a responsabilidade da gestão, que não é apenas do Poder Executivo, porque a fonte de recursos arrecadados que transcende até os demais poderes, inclusive do ponto de vista de pagamento de pessoal, de custeio, de investimentos, também é uma fonte única. Então, essa nova compreensão de um Estado redondo do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista financeiro e fiscal, que precisa ser construído nesse momento de crise. Antônio Roberto, salvo engano, desde o governo de Vilma de Faria, passando pelo de Rosalba, depois de Robson Faria, há uma discussão com os poderes sobre sobras orçamentárias. Há até um entendimento do Supremo Tribunal Federal de que esse dinheiro precisa voltar para o Caixa Único do Estado. Como é que Fátima vai enfrentar essa questão? Ela vai ter mais sucesso? Qual é a sua análise? Qual é a sua avaliação? Na largada do governo, Fátima, acredito que vai ter como prioridade esse diálogo com os poderes, sim, porque ela reúne duas características importantes: credibilidade e coragem. E com essas duas características, sem ter nenhum viés autoritário, os números e o próprio orçamento que vai ser votado pela Assembleia até o final desse exercício vai mostrar a necessidade de haver um ajuste não apenas nos interesses do Poder Executivo, mas também nos demais poderes. Essa questão mesmo da devolução das sobras, há muita formulação sobre por onde acontece o mecanismo dessa devolução. E talvez nós cheguemos à conclusão do óbvio, que essa é uma decorrência da própria construção da lei orçamentária. A lei 4.320, a lei que rege as finanças públicas, o orçamento público, quando você constrói essa peça, o mecanismo que se aplica tanto à unidade de um órgão, de uma secretaria, e se aplica a uma unidade descentralizada, uma autarquia, uma fundação, é que não havendo o gasto de toda a receita transferida, o mecanismo é da volta do recolhimento ao tesouro. Então, esse é um mecanismo da lei. E a grande discussão que nós vamos ter com os poderes é qual está sendo a dificuldade operacional disso acontecer. Porque é um princípio norteador da legislação que rege a construção orçamentária e a execução
do próprio orçamento e toda a concepção de finança pública. O caixa, você veja que o caixa é um caixa de partida, que faz inclusive as transferências constitucionais. Se as sobras não há no encerramento financeiro você não conseguiu, por razões diversas, gastar todo aquele recurso, então só existe também uma fonte para recolher isso, que é o próprio Tesouro. Então, esse mecanismo precisa ser valorizado, precisa ser rediscutido, revalorizado e, concretamente, efetivado como política pública. Em duas entrevistas que a governadora eleita me concedeu, uma na TV e também esta semana aqui no Jornal 96, a governadora falou que vai prestigiar o servidor público, que não vai tomar medidas como, por exemplo, corte de servidores, inclusive efetivos. Pelo contrário, vai tentar valorizar. Mas a gente se depara aqui com números do Estado descumpre a lei de responsabilidade fiscal no que diz respeito à folha de pessoal. O que fazer? Qual é o entendimento dela? Ela fala muito em, inclusive, redução da dívida do Estado, ou um alongamento, ou novas tratativas para reduzir o que se paga de juros hoje de dívida. Esse é o caminho? Exatamente, ela fala nesse mecanismo, fala de antecipação de receita, fala também de corte de despesas, porque a transição é muito importante para que a chegada de Fátima ao governo do Estado primeiro tem essa mudança de paradigma, como foi dito durante toda a campanha, é a primeira governadora de origem popular. Mas não basta dizer que é a primeira governadora de origem popular. É uma governadora que vivenciou situações de servidor público, porque foi servidora, participou de movimentos de organização sindical, portanto, essas bandeiras todas de reivindicação fazem parte da própria construção política dela, e agora ela vai ser a principal ordenadora de despesas do Estado do Rio Grande do Norte, que dentre as obrigações, além da questão do custeio dos investimentos, existe concretamente de enfrentar o problema da remuneração dos servidores públicos, dos ativos, tem os inativos e tem as pensionistas. Então, é um momento assim novo, inusitado, e veja que Fátima, ela tem uma capacidade de trabalho muito grande, porque a eleição no domingo 28, segunda-feira ela já viajou para Brasília, terça, quarta e quinta ela estava assegurando a prorrogação desse programa de contrato do governo cidadão, Banco Mundial, que hoje, como dito ontem na própria reunião com o Robson, é a única coisa que tem de investimento no Rio Grande do Norte. Então, com essa prorrogação, ela vai ter acesso o governo vai ter acesso a 200 milhões, porque vai poder, são novos projetos a ser desenvolvidos, fora o que já está contratado e que vai ser concluído. Ela foi atrás de recursos para concluir a obra de Oiticica, então ela não parou um momento de trabalhar já em favor do Rio Grande do Norte. Na questão dos servidores, uma das recomendações que ela deu para a Comissão de Transição: vocês precisam ouvir o Fórum de Servidores, vocês precisam ouvir também os movimentos sociais, não apenas o setor produtivo, não apenas os setores técnicos do Estado. Vocês precisam também. Então, ela inclusive já vai fazer uma reunião com esse Fórum de Servidores para tratar olho no olho sobre essa realidade, valorizar o servidor. Para ela, nesse momento, valorizar o servidor é buscar condições para voltar a ter calendário de pagamento. Tá, nessa questão dos servidores, no cargo de governadora do Estado, Fátima Bezerra também passa a ser alvo de manifestações, de cobranças e de movimentos grevistas. Como é que o governo vai encarar tudo isso e até que ponto ela vai conseguir conter e manter o diálogo para evitar greves que possam prejudicar serviços como a educação, por exemplo? Como todo governo, ela vai ter o seu momento de pedir o crédito, a confiança, a paciência, e pela sua história, o Fórum de Servidores vai, evidentemente, hipotecar essa confiança, porque a prática, como critério da verdade, mostra que Fátima não terá nenhum interesse em não deixar que o Fórum de Servidores tenha acesso a toda essa realidade. E ao ter acesso a toda a realidade, você pode ter dois caminhos, os servidores, inclusive nas suas organizações: brigar simplesmente contra essa realidade ou se somar ao governo para encontrar soluções. Porque algumas dessas soluções podem exigir planejamento de médio e de longo prazo, por exemplo. O governo Robson tentou e abriu o diálogo o tempo todo com as categorias, né? Exatamente. A sua expectativa é que Fátima vai ter mais sucesso em relação a isso?
comparando... Eu acho que ela tem uma autoridade. Ela tem uma autoridade para conseguir isso. Claro que isso você pode dizer, mas isso tem um tempo. Mas esse tempo eu acho que ela vai saber usar, e o próprio Fórum de Servidores vai ter essa maturidade, porque não faltará, me parece, na própria participação do governo, pelo que Fátima conhece do Rio Grande do Norte, pelo que Fátima conhece do serviço público, porque, como eu disse, ela já esteve do outro lado, ela já foi deputada de oposição aqui no governo, aos governos estaduais, ela já foi deputada de situação, senadora de situação, senadora de oposição, então ela já conhece esses mecanismos da luta política, institucional e da luta sindical. E eu acho que quando ela formar a própria equipe de governo, isso também vai dar uma maior segurança às associações e aos sindicatos sobre o que é possível realmente construir. Agora, ontem mesmo, ela visitando a Assembleia Legislativa, mais uma vez ela falou com muita convicção, com muito sentimento de que ela será incansável na luta para colocar o pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas em dia. Então, o atual governo só garantiu o pagamento de outubro, não temos ideia do pagamento de novembro, dezembro e o 13º. Qual é a expectativa dela de herdar folhas não pagas do atual governo? Pronto, esse é o tipo da matéria que nós devemos respeitar a legitimidade do atual governo. O governo cessante é porta-voz disso. Ele é que tem a legitimidade para dizer quando paga, o que paga. Vocês não querem nem fazer estimativas? Não, nem eu acho que nós não devemos fazer, porque isso não vai ajudar. Eu acho que o governo tem que, até o final dele, conduzir as informações para a sociedade. O que sai no jornal é fonte do governo do Estado. A Comissão de Transição, nem Fátima, terá condição de, digamos, usurpar uma informação dessa, porque pode até haver depois um desmentido, uma contrariedade. Então isso não ajuda. Vamos ser discretos nessa questão da transição, receber as informações, trabalhar e deixar que nas questões, digamos, mais críticas como essa, pode haver até um diálogo de Robson e Fátima para que haja uniformidade das informações. Mas o quadro não é muito bom, não? Durante a campanha, e aí foi importante você lembrar isso, dizer que o quadro do Rio Grande do Norte é difícil ou dificílimo, como eu já estou usando, eu digo dificílimo, porque não é que a gente está querendo fazer nenhum terrorismo. Nós temos que partir do debate. Nós tivemos eleição em primeiro e segundo turno. E durante o primeiro turno, o atual governador participou como candidato à reeleição. E ele, nos debates, participou. Ele não deixou de dar informações sobre essas dificuldades. Ele não deixou até de apresentar, segundo a ótica dele, algumas dessas causas. Então, o que é do domínio público, que existem dificuldades, isso nós acompanhamos, não só em razão desse calendário de pagamento que se arrasta com essas dificuldades todas, mas também o próprio debate que teve no primeiro turno, em que o governador atual participou como candidato à reeleição. E no segundo turno, esse assunto, com 2 candidatos polarizados, voltou muito forte. Então essa questão fiscal sempre foi um tema, me parece, com muita centralidade na própria campanha eleitoral. A sociedade do Rio Grande do Norte, como se diz, é de domínio público. No encontro de ontem, o governador Robson chegou a dar conselhos à governadora Fátima Bezerra, governadora eleita. Por exemplo, a questão dos royalties, que está em subjúdice, está em decisão no Tribunal de Justiça. Mandou até, pediu que ela procurasse o Tribunal de Justiça para que tentasse resolver essa questão dos royalties do petróleo, a antecipação? Pode ter sido uma conversa reservada dos dois, mas durante a sessão pública que nós participamos, que foi o governador, e aí ele esteve acompanhado da secretária do Gabinete Civil, secretário de Finanças, procurador-geral, secretário de Planejamento e Finanças, no caso, e também o secretário de Tributação. Não houve essa recomendação. Além do controlador-geral. Nessa reunião, ele apenas deu ênfase à condução de transparência, falou do que ele não teve condições na transição dele ter acesso, de receber realmente um governo com as informações, segundo ele, necessárias, mas que estava promovendo a Fátima Bezerra um processo que ele considera transparente, designou inclusive esses titulares dessas pastas centrais, que é a parte de finanças, planejamento, gabinete civil, Procuradoria-Geral do Estado, o procurador-geral estava lá e o controlador, à disposição da equipe, colocou que através do sistema de informática do Estado vai funcionar tudo isso, e se colocou à disposição todas as informações. Ele disse mas essa questão dos royalties... Não, especificamente ele não falou disso, mas pode ter havido uma conversa reservada entre os dois. O que ele disse é que foi um governador que teve que matar um leão todos os dias, falou para ela de que não seria fácil, desejou a ela sucesso, mas especificamente sobre uma medida, eu acho que até por elegância ele preferiu não dizer diante de uma solenidade daquela, mas pode ter reservadamente
Como a Procuradoria-Geral do Estado vai ter uma importância muito grande hoje, porque ao transferir suas informações para a Comissão de Transição, todas essas questões de judicialização, de pendência de judicialização, o que é possível você conseguir na discussão judicial, as defesas ou as conquistas que já foram obtidas com decisões judiciais, antecipação de royalties, tudo isso que envolve negociações com desembargadores, com o Tribunal de Justiça, isso vai vir dentro da própria transição, porque ele designou o Procurador-Geral do Estado como um dos membros do governo para interagir com a nossa comissão. Antenor Roberto, nosso tempo está acabando, mas eu tenho umas duas questões. A primeira, você já está tendo um papel importante a desempenhar na transição de governo. Qual vai ser o papel do vice-eleito Antenor Roberto na futura gestão de Fátima? O nosso papel, além do constitucionalmente previsto, das substituições legais eventuais, é como as escalações que Fátima faz. Eu não estou discutindo com ela a questão de ter algum cargo concreto, específico de secretário, por exemplo. Há quem fique nessa expectativa. Há muita especulação. Alguns eleitos, eu digo assim, alguns eleitos pelo país, nessa mesma situação sua, ficam nessa expectativa de ter uma atuação direta no governo. Essa também é uma matéria muito importante. Fátima, pelas características dela, chama também para ela que só ela está autorizada a falar sobre isso. No meu caso, como foi o convite feito na época para ser o vice, é um processo de construção de muita confiança que já tem da nossa militância conjunta nesses 30 e poucos anos, mas também da agora a experiência de governar. Então, por exemplo, na hora que ela me chamou para coordenar com ela, Jean Paul Prats, essa questão da transição, é um desses momentos. Durante o governo, ela pode me designar para diligência, para juntar órgãos, juntar os poderes. Então, nosso papel é ser um vice proativo, mas também colaborador, mas com a descrição necessária, porque ela é a governadora, ela é a que tem a referência da soberania de mais de 1 milhão de votos. Para encerrar, Fátima Bezerra do PT, Antenor Roberto do PCdoB, e em Brasília vai assumir a presidência da República um político, o Jair Bolsonaro, que é declaradamente antipetista, antipartidos de esquerda. Qual é a sua expectativa nessa relação da governadora Fátima com o presidente eleito Jair Bolsonaro? A nossa expectativa é que, dadas as características de Fátima, inclusive ela demonstrou isso já nesse final do governo agora Temer, ela é muito corajosa, muito ousada e não vai se intimidar, porque primeiro tem parte dessas transferências já são de natureza constitucional, algumas já tem o gravame, já são grafadas as transferências, mas é claro que você precisa ter as complementações das ações. Ela teve já uma ação muito eficiente e contou com a colaboração da bancada na questão das emendas, já foram assegurados recursos importantes na área de segurança, na área, por exemplo, a UERN mesmo, ela conseguiu, como ela divulgou, recursos. Então, as providências que estavam na questão da legislatura finda, ela já conseguiu. Agora, o grande front que ela vai ter vai ser essa articulação com os governadores do Nordeste, que, para a nossa felicidade, é um colegiado eleito mais no nosso campo, na nossa concepção de progresso, de desenvolvimento e de inclusão social. Dos novos governadores. 4 do PT. Né? 4 do PT, um do PCdoB, como é Flávio Dino, e grande parte deles já com experiência de reeleição. PSB aqui na Paraíba, João Azevedo. Né? E o que é importante é que são governadores, em grande parte, já reeleitos, portanto, com a experiência de como conseguiram colocar suas economias no trilho. Ela vai se valer muito, vai se valer muito desse fórum coletivo. Mas é preciso criar canais institucionais do Estado com o próprio governo. Claro, e para isso ela conta, inclusive já com declarações, além dos federais que já foram aliados dela nesse segundo turno. Você pega o caso do deputado Fábio Faria, que deu a declaração que ele é um aliado de Bolsonaro no plano nacional, mas não se negará, não se furtará a ajudar a Fátima do ponto de vista estadual. Então, é um momento que a política exige muita habilidade. Ela não é uma governadora mais de um partido, de uma coligação, ela agora é governadora do Estado do Rio Grande do Norte. E eu acredito no sucesso, porque se Fátima não tivesse essa capacidade de ser suprapartidária, ela não teria ganhado uma eleição com esse volume de votos, com essa grande maioria. Então eu acho que ela está credenciada. E o governo de Bolsonaro vai ter os problemas da sua própria natureza. Ele vai ser um governo com tantas idas e vindas, pelo que você está vendo já nesses primeiros momentos, que ele vai ter que cuidar muito dele próprio e talvez não esteja em condições apenas de pensar em atacar os governos adversários. Eu acho que não vai dar. A crise que vai tomando conta do país também, as dificuldades. Vai ter espaço para conversa. Vai ter espaço para muitas conversas.
É isso aí. Eu queria agradecer a presença do vice-governador eleito do Rio Grande do Norte, Antenor Roberto. Obrigado, Antenor. Boa sorte, não só no trabalho de transição do governo e nas missões do futuro governo. Eu que agradeço por mais essa oportunidade, estaremos sempre disponíveis. Jornal 96 vai ficando por aqui. Temos todo um bom dia. Eu volto amanhã. Tchau.